Olha, são 3 reformas para tirar o país da crise econômica. A reforma bancária, para reduzir os juros para o tomador final. A reforma tributária, para aumentar a renda disponível das famílias de classe média e classe baixa, para voltarem a consumir e reativar a economia, fazer a roda da economia girar. A reforma fiscal, para a gente abrir espaço orçamentário para a retomada de algumas obras fundamentais para o aumento da produtividade da economia brasileira, e a reforma dos regimes próprios de previdência, porque tem alguns estados e municípios que não vão conseguir pagar a folha se a gente não ajustar as contas dos entes federados. Pode detalhar um pouco essa da tributária, só para a gente ter uma... A tributária, ela parte de 2 princípios básicos: a isenção de imposto de renda de quem ganha até 5 salários mínimos e a volta da cobrança do imposto de renda de quem recebe dividendos, porque hoje quem recebe dividendos está isento de imposto de renda. Candidato, retomando a questão da política de alianças, o senhor tem dito que os partidos que fizerem autocrítica com relação ao apoio ao impeachment, o PT vai dialogar. Tem alguma régua, algum partido, sei lá, PSDB, DEM, MDB, esses partidos a gente não conversa, esses partidos jamais vão compor um governo nosso? Tem alguma régua? Tem 2 tipos de apoio, né? Tem o apoio no segundo turno, que não pretende compor o governo, e tem um apoio no segundo turno que visa uma composição política para dar sustentação ao governo. Esse segundo tipo de apoio que nos interessa, porque nós precisamos aprovar reformas, ele parte de um pressuposto, que é a pessoa concordar com as reformas que o governo vai propor. Então, nós temos que dialogar, primeiro, com as forças que, em virtude da situação do país, querem uma saída democrática, né, para o país, e aí nós vamos receber de bom grado esse apoio. Mas há aqueles partidos mais comprometidos com o programa de governo, com essas reformas que eu citei. E aí nós temos que negociar caso a caso, porque nós precisamos aprovar essas reformas o ano que vem para voltar a crescer e gerar emprego. O senhor se colocou como candidato previsto para essa quinta-feira nos combustíveis. Queria que você falasse um pouco de política de preços da Petrobras. Olha, nossa política de preços, ela durante muitos anos funcionou muito bem. Não é voltar as costas porque acontece com a cotação internacional, mas é lembrar que a estatal Petrobras, ela é uma empresa brasileira, dos brasileiros, e que ela tem um poder de monopólio muito grande no Brasil. Então ela tem que olhar também para os seus preços internos de produção. Ela não pode querer repassar para o consumidor final toda e qualquer oscilação a mais que acontece no mercado internacional de preços em dólar. Não é assim que funciona. É óbvio que isso é um componente do custo que precisa ser observado. Mas não pode ser um repasse como durante o governo Temer se fez, senão você vai gerar novas crises no país, como a dos caminhoneiros. Como será o seu governo? Nós vamos retomar aquela política de suavizar as grandes oscilações, porque a Petrobras pode, num momento, ter um lucro mais alto e num mais baixo, mas na média ela tem que ter uma rentabilidade adequada para os acionistas, sem repassar aquilo que não é custo dela para o consumidor final. O senhor se colocou como um candidato não sectário, o senhor disse isso agora na sabatina. O candidato Jair Bolsonaro está incorporando esse antipetismo e é muito provável que o senhor pode vir a disputar com ele no segundo turno. Como que o senhor pretende tentar laçar esse eleitor que rejeita o PT a qualquer custo? Olha, nós precisamos ter ao nosso lado as forças democráticas que querem consolidar um ambiente do Estado Democrático de Direito. É isso que nós vamos ter a consciência. Então nós vamos fortalecer as instituições, fortalecer uma agenda de Estado e, obviamente, que promover as reformas para o povo voltar a sonhar com emprego, com universidade, como nós fizemos durante 12 anos. Então isso já está acontecendo. Essa migração já está acontecendo. Candidato, o senhor disse que o presidente Lula não troca dignidade pela liberdade, né? Ele já falou inúmeras vezes. Agora, o governador Fernando Pimentel disse ter certeza que o senhor daria indulto para ele no primeiro dia de governo. O governador está equivocado? Ele nunca conversou comigo sobre esse assunto. E eu conversei com o presidente Lula mais de uma vez sobre esse assunto, porque a imprensa pautou esse debate. E ele tomou conhecimento. Mas se ele pedir? E ele tomou conhecimento, e antes que eu perguntasse a sua opinião, ele me disse. Eu nunca levei esse assunto ao conhecimento dele. Como ele viu pautado na imprensa, ele disse: Haddad, quero te pedir para dizer para as pessoas, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade.
O que eu quero é o reconhecimento do meu recurso ao STJ e ao STF de que não há provas contra mim. Isso que eu desejo. É por isso que eu vou lutar no Brasil e fora do Brasil. Na ONU nós temos uma grande chance de ter reconhecido no mérito a injustiça que se cometeu contra ele. Então nós vamos lutar nos fóruns nacionais e internacionais. É uma campanha cívica de vários chefes de Estado, da comunidade jurídica nacional e internacional, em defesa da sua dignidade. Só para ler um ponto sobre a reforma tributária que o senhor falou. O senhor acha que de fato é possível isentar quem ganha até 5 salários mínimos? Qual seria o benefício disso para a economia? Porque essa faixa da população, ela vai aumentar o seu consumo imediatamente. Porque a propensão dela a consumir, com uma renda disponível maior, é muito alta. Isso vai ajudar a ativar a economia. A economia precisa de consumidores. Senão o empresário não vai contratar trabalhadores. É simples assim. Sem consumidores, não haverá trabalhadores. Então nós vamos levar as pessoas que estão empregadas para o mercado, para consumir mais. Elas vão ativar a economia. E quem não paga imposto, que recebe dividendo, vai voltar a pagar, como pagava até 95, para compensar a perda de arrecadação e a gente reaquecer a economia. Obrigado, pessoal. Boa.